paz do Senhor Jesus Cristo a todos, como vocês estão? Hoje, na nossa segunda lição do trimestre da nossa revista Jesus e o Reino de Deus, nós vamos falar justamente dele, Jesus de Nazaré. E eu começo perguntando para vocês, quem foi Jesus de Nazaré? Por que ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores? Por que ele é chamado de Verbo? Como podemos também sermos chamados de filhos de Deus? São muitas as perguntas, mas vamos ver que no fim a resposta é muito profunda e que demonstra um grande carinho que o Senhor Deus tem para conosco. E vamos ver também nessa lição algumas comparações que são feitas a Jesus Cristo, como por exemplo ele sendo chamado de pão da vida, ele sendo a videira verdadeira, ele sendo também o bom pastor. Então são muitas comparações que mostram o seu amor, carinho, bondade, misericórdia com cada um de nós. Então vamos iniciar lendo o nosso título da lição e o nosso textuário, como já é de costume. Então no 3, leiam juntamente comigo aí, hein? 1, 2, 3. Conhecendo Jesus de Nazaré. Nosso textuário no 3, 1, 2, 3. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Então, eu começo perguntando para vocês. Vocês já ouviram falar naquela expressão, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Não? Então não se preocupe, eu vou ler juntamente com você os versículos de João que falam a respeito disso, que se encontram em João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, que dizem assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo que João está mencionando aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo da palavra de Deus. Porque verbo, de acordo com a língua portuguesa, e que muitos de vocês já aprenderam, é aquele que demonstra uma ação, que age realizando uma ação. E Jesus Cristo é aquele que realizou ações desde o início da humanidade até os dias de hoje. Desde a criação do mundo até esse exato momento que você está aí lendo a Bíblia, a revista e assistindo esse vídeo. Então, nós vamos ver que Jesus Cristo é aquele que está agindo o tempo todo nas nossas vidas. E eu quero chamar a atenção para duas coisas muito importantes no textuário, interessantes que o versículo vem trazendo. A primeira é que João apresenta Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Logo aí no textuário nós vemos isso. E também no textuário nós vemos que o versículo diz que os escritos foram feitos para que possamos crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, aquele que foi enviado e foi preparado, para que possamos crer e assim obtermos a vida eterna, crendo assim no seu nome, tendo fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso demonstrando todo o carinho e amor que Deus tem para conosco, nos deixando e nos dando a oportunidade de lermos a palavra de Deus. E aí, Gesiel, então, qual é a resposta para aquelas perguntas que você fez lá no início? A resposta se encontra também no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo isso, se temos a oportunidade de um dia estarmos ao lado do Senhor na vida eterna, tudo isso se deu porque Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, levar sobre si os seus pecados, para que possamos viver um dia ao seu lado. Então, vamos conhecer também rapidamente um pouquinho do que acontecia antes de Jesus Cristo iniciar o seu ministério. Porque antes dele veio um para preparar o caminho, que é João Batista. Então vamos ler aí comigo a leitura Pepica em Classe, que se encontra em Marcos 1, do 1 ao 8, e eu vou ler só alguns versículos, o 4, o 7 e o 8, que diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista já veio para preparar o caminho para a chegada do Messias, para a chegada de Cristo Jesus, para aquele que morreria lá na frente, na cruz, para nos dar a chance de estarmos um dia vivendo eternamente com Ele. Então, esse foi uma breve introdução a respeito de tudo que vamos ver hoje nessa lição. A tia Kézia vai abordar cada parte com vocês mais profundamente, tudo isso.
e vocês vão entender cada vez mais a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos conhecer mais e mais, ter essa vontade de conhecer a palavra do Senhor. E domingo agora é Páscoa. Devemos sempre nos lembrar do verdadeiro significado dessa Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando que Ele ressuscitou, Ele está vivo. Nós cremos num Cristo que vive e reina eternamente. Mas que antes Ele se entregou naquela cruz, morrendo e levando sobre si nossos pecados, para que possamos ter a chance de sermos justificados, naquele grande dia chegarmos, entrarmos pela porta da cidade santa e que possamos viver eternamente com Ele. Então, que possamos refletir cada vez mais nessa Páscoa a respeito da palavra de Deus e de tudo quanto Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e fiquem todos com Deus. Tia Kézia, é com você. A gente inicia mais uma aula hoje, a aula número 2. Gisele já deu uma introdução abençoada. Nós vamos conhecer um pouquinho mais Jesus de Nazaré. Eu quero introduzir essa aula com vocês trazendo 4 perguntinhas básicas. A primeira seria, por que ele é chamado de verbo? A segunda seria assim, por que ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores? A terceira, como posso também ser chamado de filho de Deus? E a quarta, quem foi Jesus de Nazaré? A nossa lição, da nossa primeira pergunta, por que ele é chamado de verbo? A nossa lição traz que o verbo ele expressa a ação. E Jesus é um cara ativo, né? Ele é ativo até os dias de hoje. Desde o início lá da criação até os dias de hoje, ele continua sendo ativo. Até hoje, a nossa lição que nós estamos dando hoje, Jesus é ativo, cara. Ele está junto conosco em todos os momentos. E ele participou da criação. Não tem um versículo lá, Gênesis 1, quando a gente lê, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, tá, parará. Pois é, Jesus estava desde o princípio lá com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se a gente for ler João, abra sua Bíblia em João, lá fora do livro de João. João 1 diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio ele estava com Deus lá na criação. E ele continua até hoje conosco. E eu também fui dar uma pesquisadinha e eu vi que o livro de João foi um livro escrito para gentios, os gregos, né? E os gregos, eles diziam que a fonte da criação era a palavra. E eles chamavam de logos. Então, o João aproveitou a situação e usou essa mesma expressão. Ele falou, realmente, verdade, a palavra é a criadora, mas a palavra é uma pessoa. E ele diz assim, e o verbo se fez carne. Ele usou essa expressão para que os gentios, os gregos, pudessem entender que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito, do Pai cheio de graça e de verdade. João 1,14. Tá? Vamos para a nossa segunda pergunta, para a gente ter uma aula não muito demorada, né? Já respondemos porque ele é chamado de verbo e agora nós vamos. Por que ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores? Se você abrir a Bíblia lá em Salmo 14, tá? Se você abrir a Bíblia em Salmo 14, eu estou abrindo aqui também, que Salmo é um livro grande. Salmo 14, tá dizendo aqui nos versículos, é isso aí, versículo 2 e 3, que o Senhor olhou dos céus, Deus olhou aqui para a terra e procurou um justo. Deus procurou um justo aqui na terra. Mas Deus não tinha já o plano, o propósito, sim, desde a criação dos tempos, Deus sabia que Jesus Cristo, ele viria. Teria que vir, mas teria que vir um justo. E ele procurou aqui na terra não há justo. Mas a promessa dele já tinha sido feita. E Deus já havia um propósito de mandar Jesus Cristo. Isso é desde lá. Isso não tinha mudado. Mas aqui no versículo de Salmo 14, está dizendo o seguinte, que ele sim, ele ainda olha aqui na terra e procura um justo. Sabe aquele negócio assim, pô, ainda vou olhar ali para ver se tem alguém? Pô, vou confirmar que não há ninguém, não há um justo sequer que possa vir para salvar a humanidade. E ele teria que cumprir o seu propósito, sim, de mandar seu único filho, porque Jesus era o único justo. E ele, porque ele veio e se tornou um simples homem, ele veio sim. E olha que humilhação, o Criador se tornar criatura. Já pensou nisso?
Ele deixou a sua glória. Presta atenção, ele não deixou de ser Deus, ele deixou a sua glória. Ele depois, quando voltasse, ele retomaria a sua glória. Mas ele deixou alguns atributos, ele não era mais onipresente. Né? Como um homem estaria em vários lugares, está entendendo mais ou menos? E ele se humilhou sim, veio como um homem, sofreu tentação, sofreu fome, sofreu sede, não ter o que vestir, às vezes não ter onde dormir. Seu ministério começou dos 30 aos 33 anos. Que situação! Jesus nasceu, gente, Jesus nasceu como um homem, lá em Belém, não teve nem berço, um lugar bonito, ele nasceu numa manjedoura no meio dos animais. Ele ainda teve que fugir para o Egito para não ser morto. Olha só quantas coisas. Ainda depois ele foi para Nazaré. Chegando em Nazaré, ele ainda aprende a profissão do seu pai, que era carpinteiro. Olha quantas coisas Jesus vivenciou. Se a gente for sentar e ler, olha que história maravilhosa da vida de Jesus aqui na Terra. Jesus sofreu coisas como eu e você passamos. Jesus passou por diversas situações. Mas ele fez isso e ele não pecou. Ele não se desviou do seu propósito. Ele continuou com o propósito que Deus havia determinado para ele. Ele continuou sem manchas, imaculado, sem se conformar com este mundo. Ele jamais se conformou. E ele teve que sofrer essa humilhação, sim, para que o nome de Deus fosse glorificado e o propósito de Deus fosse cumprido, que é a salvação. Que interessante, né? E aí responde a nossa segunda pergunta, porque ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores. E ele fez isso tudo, podemos até ler o versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu te pergunto, como também posso ser chamado filho de Deus? E eu achei até interessante que a lição trouxe aqui pra gente, que ela diz assim, confundimos o crer com simplesmente saber que existe. Se você for ler aqui em João 1, versículos 10, 11 e 12, diz assim, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Mais uma comprovação que ele é criador, que ele é ativo, né? Que ele é o verbo que se fez carne, ele estava lá no céu com Cristo, com Deus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Você crê no nome dele? Você creu no Senhor Jesus? Ou você apenas sabe que ele existe? Alguém já me contou que Jesus existe, eu já fui lá na igreja com a minha mãe, já ouvi falar que Jesus existe. E você? Já parou para crer realmente que Jesus Cristo, ele é o Senhor de nossas vidas, que sem ele nada somos, que somos meros pecadores destituídos da glória de Deus, que precisamos dele? Você já criou essa consciência? Seu coração já entendeu isso? Então abra as portas do seu coração para que Cristo entre e reine e ele seja o Senhor de sua vida. Porque nós precisamos crer nele para nos tornarmos filho de Deus. E é engraçado aqui que, se você for ler, é um confronto conosco. Não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus nos proporcionou isso. E a gente desperdiça isso. A humanidade, na verdade, desperdiça isso. Porque nós queremos e já nos tornamos filhos de Deus. Amém? E eu encerro para você assim, com a nossa última pergunta. Quem foi Jesus de Nazaré? Posso te dizer que ele foi um homem imaculado, incontaminado, tá? Nele não houve pecado. Mas eu posso trazer alguns versículos chaves da Bíblia para você. Eu posso dizer que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Eu posso te dizer que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Eu posso dizer que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Eu posso te dizer que ele é o pão da vida, como está em João. Esse livro de João é lindo, eu amo o livro de João. João é muito bom, leia o livro de João, vale a pena. Eu posso dizer que ele é a luz do mundo, ele é a lâmpada para os seus pés. Eu posso te dizer também que ele é a porta das ovelhas. Eu posso te dizer que ele é o bom pastor. Eu posso te dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a videira verdadeira,
e que Ele é a ressurreição e a vida, que é hoje o que comemoramos nesse domingo de Páscoa. Ele não só morreu numa cruz, mas Ele ao terceiro dia, Ele ressuscitou por mim e por você. Então, adolescentes, como o Tito já está me chamando, e eu preciso encerrar aqui, que venhamos crer no Senhor Jesus, que venhamos tê-lo como Salvador de nossas vidas, que venhamos amá-lo de uma maneira incondicional e entender todo o sacrifício que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Hoje é domingo de Páscoa, Ele ressuscitou, Ele vive e está. Aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor para eu correr pro Tito. Senhor Jesus, muito obrigado por esta aula, por essa bênção. Que o Senhor falou aos nossos corações, que entendemos o seu propósito e o seu amor, que entendemos o quanto o Senhor se sacrificou por nós. Te agradecemos por cada vida, te agradecemos porque nesse domingo te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte por amor a todos nós. Obrigada, que Deus, Senhor, continue tendo misericórdia de nossas vidas e estando conosco. Em nome de Jesus, amém. Sabe por que o domingo vamos para a casa do Senhor? Porque nós lembramos da sua ressurreição. Nós lembramos que Ele ressuscitou e foi a um domingo. E por isso Ele vive e está. E por isso nós vamos e louvamos e bendizemos o seu santo nome. Nós tiramos esse dia como o dia do Senhor. Se você também é batizado, não deixe de cear. Porque ali em memória do sacrifício da cruz do Calvário, o pão e o vinho ali, o corpo e o sangue vertido na cruz por mim e por você. Por isso nós estamos hoje aqui, tendo essa liberdade de cultuá-lo. Que Deus abençoe. Até a aula que vem, a nossa lição 3. Faça o exercício. Que Deus nos abençoe. Beijo pra vocês, meus adolescentes. Fiquem com Deus.